Olá a todos, neste vídeo iremos falar do ortocentro, iremos ver o que é a altura de um triângulo e iremos utilizar o GeoGebra para descobrir o ortocentro de um triângulo. As retas de suporte das três alturas de um triângulo são concorrentes e interceptam-se num ponto que se chama o ortocentro de um triângulo. Efetivamente, se tivermos um triângulo qualquer, ABC, considerando rotativamente como base cada um dos lados, primeiro o AC e fazendo a projeção ortogonal do B na base, que é o ponto F, BF vai ser uma altura. Se considerarmos como base BC, fazendo a projeção ortogonal do vértice oposto a essa base, que é o A, na base, vai dar o ponto D, então temos aí a altura que é o AD. E se também considerarmos como base AB, fazendo a projeção ortogonal de C na base, neste caso que é o ponto E, temos aí a altura. O ponto de interseção destas três alturas, que é o ponto O, vai-se considerar o ortocentro do triângulo ABC. A altura de um triângulo relativamente a um lado considerado base é o segmento da reta que une o vértice oposto à base à sua projeção ortogonal na reta que contém a base. Neste caso, do exemplo que mostro aqui, temos ali um ângulo obtuso, um triângulo obtusângulo, então a projeção do vértice não vai coincidir com a base, mas sim na reta que contém a base. E essa distância entre o vértice e a projeção ortogonal na reta que contém a base é que é considerada a altura do triângulo. Vamos então descobrir o ortocentro de um triângulo em duas situações diferentes. Se tivéssemos um triângulo desenhado numa folha de papel ou utilizando aqui o GeoGebra. Numa folha de papel, desenhado um triângulo qualquer, está aqui ABC, terás que rodar a folha para considerar primeiro uma base. Vamos considerar aqui a base, o BC. O que é que precisamos para além da folha? Uma régua, para desenharmos aqui o nosso triângulo, um lápis. Precisamos de um esquadro. Para quê? O esquadro iremos sobrepor com a nossa base, alinhar o esquadro com a nossa base, sobrepor na nossa base e vamos alinhar o nosso esquadro sobreposto na base com o nosso vértice oposto. A partir daqui, vamos unir então o nosso vértice oposto à base à sua projeção ortogonal na reta que contém a base. Depois de traçado então o A com a sua projeção ortogonal na base, retiramos o esquadro e temos então a primeira altura. Para traçarmos as outras alturas, teremos que repetir o processo mais duas vezes. Vamos rodar a nossa folha, por exemplo, considerando agora como base AC, sobrepor o retângulo, o nosso esquadro, na nossa base e alinhar, sobreposto com a base, alinhar com o vértice oposto. E traçarmos então a projeção ortogonal de B na base. Traçada essa projeção ortogonal do B na base, temos então a altura. Seria o processo para fazer, bastariam duas alturas para descobrir o ortocentro. Traçando as três, confirmarás que o ortocentro está no local correto. Utilizando o GeoGebra, não precisamos de esquadro. O que é que nós precisamos? Quarta janela, precisamos de uma reta perpendicular a cada uma das bases que vai passar então no vértice oposto. Cá está. Esta é a reta perpendicular que passa no vértice que é perpendicular à base e esta reta é que contém a altura. A partir daqui, unindo então o ponto A com a sua projeção ortogonal que é o M, temos então a altura do triângulo relativamente a BC, em que a base é BC. Unindo A com N, temos então a altura da BC, da base do triângulo relativamente à base BC. Fazendo exatamente o mesmo para as outras bases, quero uma reta perpendicular, agora considerando como base AC, que passa aqui no ponto P, reta perpendicular a AC, que passa no ponto P, cá está o ponto de interseção da nossa reta perpendicular com a base, o ponto O, o BO será então a altura do triângulo relativamente à base BC. E cá está, BO então como altura relativamente à base BC. Relativamente à base AB, fazer exatamente a mesma coisa. Queremos uma reta perpendicular AB, que passe no ponto C, cá está a reta perpendicular, e então, neste caso, mais uma vez, o nosso CP seria então a altura do triângulo relativamente à base AB. O ponto de interseção das três alturas, o nosso ponto Q, o nosso ortocentro, então, do triângulo ABC. Tal como apresentado no vídeo circuncentro, o ponto de interseção das mediatrizes, que era o circuncentro, encontrava-se em diferentes posições consoante o tipo de triângulo.
Aqui também acontece exatamente o mesmo. Se efetivamente tivermos um triângulo acotângulo, com os três ângulos agudos, o que acontece é que o ortocentro, ali o nosso ponto Q, o ortocentro, vai estar sempre dentro do triângulo. Se o nosso triângulo for um triângulo retângulo, olha o que acontece agora. O que vai acontecer é que o ponto onde está a ser formado, o vértice onde está a ser formado o ângulo 90 graus, é que será o ortocentro. Neste caso, o ortocentro seria o ponto B. E se o nosso triângulo for um triângulo obtusângulo, o que acontece, e estão aqui as retas de suporte que contêm, as três retas de suporte que contêm as alturas, as três retas de suporte que contêm as alturas do triângulo, o que acontece é que o nosso ponto Q está fora do triângulo, quando o triângulo é obtusângulo. E pronto, é tudo. Até um próximo vídeo.